Os revolucionários não podem prever de antemão todas as variantes táticas que podem apresentar-se no decurso da luta do programa libertador. A real capacidade de um revolucionário mede-se pelo saber encontrar táticas revolucionárias adequadas em cada mudança de situação, em ter presente todas as táticas e em explorar ao máximo. Seria um erro imperdoável subestimar o aproveito que o programa revolucionário pode tirar de um dado processo eleitoral. Seria também imperdoável limitar-se apenas ao eleitoral e não ver os outros meios de luta, inclusive a luta armada, para conquistar o poder, que é o instrumento indispensável para aplicar e desenvolver o programa revolucionário. Porque se não se alcançar o poder, todas as demais conquistas são instáveis, insuficientes, incapazes de dar as soluções necessárias, por mais avançadas que possam ser. Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena minha residência. Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena minha residência. Tudo que eu faço a Tereza tá junto, ela é feliz e eu demais com ela. Todo domingo pra agradecer, pode chover que nós tá na capela. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E um enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Tereza. O jardineiro e com muito orgulho eu desempenho a minha profissão. E vira e mexe a vizinhança chama, eu atendo de bom coração. Tudo que eu faço a Tereza tá junto, ela é feliz e eu demais com ela. Todo domingo pra agradecer, pode chover que nós tá na capela. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E um enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Tereza. São as crianças e a minha Tereza. Bem, obrigada, Pedro, obrigado, Carlos. Então, reforço aqui as boas-vindas e apresentar para vocês, então, o livro tão falado, né? Então, esperado esse momento aqui de lançar nessa nossa região norte amazônica, o livro Crises Sistêmicas e Veredas Estratégicas. Ele é fruto, ele é resultado, depois o Daniel vai trazer um pouco mais para a gente, né? Mas um processo de seminários que o movimento realizou no ano passado, e a gente está dando sequência a esses seminários também, que vai dar fruto num outro material. A minha tarefa aqui é trazer um pouco o contexto, né, do porquê que a gente realizou essas atividades. Todas aqui somos militantes, somos dirigentes de organizações, né? Estamos aqui com os companheiros do MST, e nós aqui, companheiros e companheiras do MPA. A gente sabe de que
a gente tem vivido momentos na história da humanidade não tão simples, né? E a gente tem repetido nas nossas análises, o que a gente tem ouvido, que a gente tem vivido várias crises no mundo, né? Especialmente aí nesse último período, no ano de 2020, a gente diz que culminou, né, se juntou, se fundiu várias crises, né? A crise econômica, que inicia lá em 2008, agrava a crise social, do desemprego, da miséria, né, do aumento da desigualdade social, a crise ambiental, que está cada vez mais latente, uma crise climática, né, por consequência dessa crise ambiental, e a crise sanitária também, que é derivada dessa crise ambiental e dos modelos que a gente tem adotado de agricultura, de produzir, de desenvolver a nossa sociedade. Então, de fato, isso não é surpresa para nós, e infelizmente isso a gente se repete, né, nessas questões para nós não se acomodar de certa forma também e achar que o problema está só aqui no Brasil, né, por uma disputa simples, às vezes eleitoral, né, e a gente sabe que a questão é muito mais profunda. Essas crises, a gente sabe que também elas têm um endereço certo aonde vai dar consequências, né, e é na nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano do povo trabalhador, nos territórios, né, dos povos originários também, dos quilombolas, enfim, as consequências, quem acaba pagando somos nós. Em 2018, o MPA realizou um seminário nacional, né, já com essa análise também, com essas questões que eu apontei, e esse seminário ele foi chamado para a gente debater a nossa estratégia camponesa, para rediscutir a estratégia, né, retomar esse debate da estratégia no MPA, no movimento. Esse seminário foi em Pernambuco, em julho de 2018. E lá a gente também afirmava que, enquanto o mundo, né, a gente vive um período histórico que tem 7 elementos que a gente aponta como de transição desse modelo, dessa sociedade, né? Dado essas crises, a gente aponta 7 elementos que a gente tem que considerar para repensar a estratégia, né? E aí eu vou ir lendo aqui para a gente não se atrapalhar e não se perder, mas assim, o primeiro é a crise estrutural do capital, que está sob o predomínio do capital financeiro, e ele vive uma crise estrutural. O segundo é a profunda mudança no mundo do trabalho, né, o que a gente encontra por aí como a Revolução 4.0, esse impacto direto que tem sobre a classe trabalhadora, né, esse mundo agora em torno dos aplicativos, o trabalho cada vez mais precarizado, né, mas também não existe mais aquele clássico trabalhador, né, que batia ponto todo dia, com horário e carteira assinada. Hoje, né, está muito esse mundo, então, esse novo mundo, e o trabalho, e que é o período da pandemia, acelerou, né, esse novo momento aí do mundo do trabalho. Também apontamos como terceiro elemento a tendência da multipolaridade de poder a nível mundial, né, com a emergência da China como uma potência econômica. Um quarto elemento é o esgotamento das democracias liberais no mundo inteiro, né, e o que faz trazer um quinto elemento, que é a ascensão conservadora das novas, ascensão conservadora e neofascista, associada às novas modalidades de guerra, que chamamos as guerras híbridas, né? Novas formas de tomar o poder, que não é só a guerra clássica das armamentícias, né? Mas é o que a gente viveu, por exemplo, com o golpe dado aqui no Brasil, do governo Dilma, mas também a própria Bolívia sofreu isso com Evo Morales, né? Então, essa nova forma de fazer tomada de poder, que não é só usar o poderio militar, né?
Um sexto elemento, então, a aceleração do controle do território e o controle dos recursos naturais, o que leva à destruição da natureza, às tensões e conflitos entre os povos e os poderes imperialistas, né? E um sétimo elemento é que no Brasil, a gente afirma, então, que nós vivemos o fim do Pacto da Nova República, né, que foi a Nova República que a gente viveu com a Constituição de 88, né? E entendemos que temos essa derrota da estratégia do campo progressista, que era, a gente tinha uma estratégia baseada na via eleitoral, no neodesenvolvimentismo e um pacto nacional de consolidação de classes, né? A gente entende que esse processo sofre uma derrota também pelos outros elementos e pelo avanço, né, desse fim das democracias liberais, enfim, né? E o golpe que a gente sofreu em 2015 demonstra isso. A gente diz isso para trazer esses, porque nessas análises que a gente faz, e não são só análises do MPA, né, uma análise só do movimento, né, mas a gente, junto com outras organizações de esquerda, né, no Brasil, na América Latina e no mundo, a gente afirma que é necessária a construção, então, de uma nova estratégia, né? E, para isso, entendemos que essa construção, ela passa pela construção de um governo popular, mas ela também precisa estar inserida num quadro estratégico amplo. E nesse quadro estratégico tem que haver a combinação de uma reconstrução programática, um programa, né, de reconstrução, mas também tem que ter a recomposição organizativa junto a classes populares, com base no poder popular, criando bases para a luta de massas, para que isso altere a correlação de forças e forme um bloco capaz de conduzir e defender reformas acumulativas e, enfim, mudanças estruturais. Então, nessas afirmações e com esses elementos, vamos dizer assim, bem de forma sistemática, vamos dizer assim, de certa forma, né? Mas é baseado um pouco nessa discussão, né, principalmente desse seminário em 2018, que nós viemos, então, da pandemia, né, a gente não teve condições de seguir fazendo a formação para dar passos, né, a formação presencial, né, para dar passos na questão da formação. A gente realizou, no ano passado, seminários, né, que Leila, caiu a internet aí? Acho que Leila caiu. Uma queda aqui. Deu uma queda aqui e voltei. Maravilha. Beleza. Então, eu dizia que a gente, então, realizou esses seminários, que a gente chama de seminários da realidade, estratégicos da realidade brasileira. Mas nesses seminários a gente não discutiu, como eu trouxe aqui, elementos só do Brasil, né? A gente discutiu várias questões que vão de encontro a entender essa crise, que a gente chama de crise sistêmica, então, do modelo capitalista, né? E entender quais são as veredas, né? Quais são as brechas estratégicas que a gente precisa perseguir, fazer acontecer para, de fato, realizar uma transformação social que a gente tanto espera, né? E como diz a própria apresentação do livro, no final aqui, onde a gente cita a Mônica Bruckmann, né? Que a gente ou inventa ou erra. Isso diz a Mônica, né?
Então, a crise sistêmica e os desafios do tempo histórico vão exigir de nós essas veredas estratégicas de transformação, de reconstrução, de um programa para o Brasil, mas para a América Latina, para outros países. Então, o livro, nasce nesse contexto, né, com essas provocações, que, na verdade, os seminários nascem disso, e depois o livro sai do resultado desses seminários, que depois o Daniel vai conversar um pouquinho mais sobre eles. É isso, camaradas. Então, é nesse contexto complicado aí que nasce a proposta, então, de realizar os seminários. JL, Daniel. E aí? Agora é com o companheiro Corbari. Isso aí, dá uma olhadinha, então, numa pequena síntese com um trechinho de cada um dos seminários que deram origem ao livro. Vamos lá. A luta de classes hoje é composta por todas essas lutas. Nenhuma dessas lutas, ambiente, antirracismo, questão de gênero e questão de trabalho, tem solução sob o capitalismo. Somente enfrentando o capitalismo, cada uma dessas lutas pode avançar para patamares superiores. As proposições que eu faço são compreender o caráter profundo da espiritualidade como dimensão humana, compreender que a religião não necessariamente é conservadora, compreender que o avanço do capitalismo neoliberal abre espaço para o avanço de narrativas fundamentalistas e totalitárias, e compreender que sem diálogo com a espiritualidade popular não há projeto revolucionário que se sustente na América Latina e no Brasil. Para criar um projeto cultural, político, econômico e ecológico, temos que formar grupos transdisciplinares para realizar trabalho em rede com os seguintes objetivos: análise da situação global e local, desenvolver um novo modelo social, ecológico, político e cultural, pensar em estratégias e articulações e realizar ações específicas que se considerem convenientes, visando colocar o decrescimento e a regeneração ecológica e social como a melhor opção para todas as pessoas em todos os lugares. A derrota dos governos de conciliação de classe, do longo ciclo de conciliação de classe, o impasse na estratégia democrática popular, somada com a crise do capital, produz o efeito de que a classe trabalhadora vai orientar sua ação, ou parte dela, significativa inclusive, para a direção do conservadorismo, e vai ser capturada pela extrema-direita. Yo pienso que la agenda de los movimientos sociales, específicamente los movimientos como ustedes, MPA y los demás, es muy importante prepararse, obtener más claridad acerca de estos dos mecanismos de defensa, que también son mecanismos para construir las alternativas que puedan hacer realidad de la soberanía alimentar y que pueden ser la seguridad definitiva para el abastecimento alimentar popular. Esses são alguns exemplos para mostrar que nós precisamos avançar nesse tipo de perspectiva analítica, porque elas nos permitem entender, no contexto em que as comunidades existem, né, a sua luta, né, que são lutas históricas de construção, de abrir espaço, de construir uma base de recursos, construir mercados, construir economia solidária, né, construir os próprios territórios. E, ao mesmo tempo, lutar por políticas públicas que tenham sentido, quer dizer, que deem sentido ao conceito de soberania alimentar. Em termos do desenvolvimento civilizatório da humanidade, não é possível mais dentro do capitalismo. Então, as sociedades têm que transformar o capitalismo de uma forma nova. Vocês podem chamar de socialismo, comunismo, ou o nome que
preferido, mas é a necessidade que se coloca hoje para toda a humanidade. Quero dizer com isso, e aqui concluo, não é? Que nosso espaço aqui é um espaço de ideias. As ideias, elas não vão mudar a realidade. Quem muda a realidade são as pessoas, individual, organizada, coletivamente. Agora, as ideias podem mudar as pessoas, podem mudar a cabeça das pessoas, podem mudar a forma de ver a realidade. E se as ideias mudam a cabeça das pessoas, nós podemos mudar a realidade. Marx e Engels, eles deixavam muito claro que o socialismo ele era uma ciência e deveria ser tratado como tal. E a grande questão que eu tento responder na minha vida intelectual, na minha atividade intelectual, é se o socialismo é um projeto de sociedade com alguma plausibilidade no sentido econômico dela, né? Entendendo genericamente a questão da geopolítica como um estudo das relações entre território, geografia e poder, não é? Entre território, geografia, conflitos, lutas pelo poder e pela riqueza internacional, não é? E em particular nesta altura do século XXI, não é? Uma luta entre um conjunto de unidades de poder territorial. O capitalismo, ele entra a partir de 2008, 2009, numa crise muito profunda. Nessa crise muito profunda, o capitalismo entra, né? Salvar a humanidade e salvar a natureza é a mesma coisa. E para salvar a humanidade e salvar a natureza, nós temos que finalmente destruir o capital. Nós não temos mais outra escolha. E a terra é suficientemente generosa para que todos possam viver e viver bem, convivendo bem. O grande sonho da humanidade, que está em todas as culturas, é o mito da comensalidade. O que é a comensalidade? É todo mundo sentar-se à mesa. Todo mundo sentar-se à mesa. Crianças, velhos, casados, filhos e filhas sentar-se à mesa e desfrutar dos generosos frutos que a Mãe Terra nos dá. Muito bem, companheirada. Então, agora, a gente só podemos agora ouvir o companheiro Daniel trazendo um pouquinho, né, da síntese do que ele já andou dando uma lida no livro, né, companheiro? Então, ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito. É isso aí, né, Gélio? A Leila já falou um bocado, o videozinho também já bastante explicativo, né? Quase não sobrou muita coisa sem falar, não. Mas bora lá, né? Esse livro, né? Não sei se você vai conseguir ver, né? Tá meio aqui, né, nesse formato, né? Crise sistêmica e veredas estratégicas, né? Ele é o resultado desses seminários, né? O seminário estratégico da realidade brasileira, né? Que ocorreu aí de maio, né, a dezembro do ano passado, né? E foi produzido com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, né? Através do projeto Seminários Virtuais em Assuntos Estratégicos, né? Então, aborda temas relevantes, né, no debate estratégico, que pega aí, né, a crise das democracias liberais e o poder do Estado, né, com a companheira Virgínia Fonte, que foi o seminário Mundo do Trabalho, César Maranhão, né, Ideologia e Ascensão Conservadora, né, o pastor Henrique Vieira e o Mauro Iazzi, Ecologia e Luta de Classes, Marildo Menegatti, Henrique Ortega, Leonardo Boff, Campesinato e Soberania Alimentar e Abastecimento Popular, com Jean Dalve, Ivan Derplug, Paulo Petersen, Economia Política de Crise, né, Paulo Nakatani e Márcio Pockmann, e Geopolítica, Mônica Bruckmann e Elias Jubibur. Então, né, com autorização, é claro, né, desses camaradas que contribuíram no seminário, né, para fazer a sistematização das palestras, né, que se dando a composição do livro, né. Aí o
companheiro Marcelo Leal, né, do militante do movimento, organizou, né, teve esse trabalho aí de estar organizando o material, né, claro, com todo o processo, todo o apoio do movimento, e aí entendendo, né, a importância desse material, né, que nessas veredas estratégicas, né, para ir apoiando, dando esse suporte para a militância, né, não só do movimento, mas também todos os movimentos sociais, né, e não só do Brasil, né, como fala que é a realidade brasileira, mas foi num debate todo da América Latina, né, então a gente vem com esse material aí quentinho, né, para a gente tá estudando e tá se aperfeiçoando mais, né, entendendo um pouco mais dessa crise sistêmica, né, que a gente está vivendo aí a sociedade capitalista, né, e apontando caminhos, né, para a gente ir seguindo, né. Aí eu aborda, nós temos o debate estratégico e vai indo por aí. E tem o MPA, né, com tudo está à disposição, né, está tendo esse livro aí agora para a gente estar estudando. Um pouco é isso, né, para a gente compreender mais, aí tem que pegar o livro e folhear, né, como dizia o pessoal, o livro você lê num instante, né, mas a lida é rapidão, né, mas agora estudar ele, aí tem que ler de novo, tem que dar uma olhada ali em alguma coisa, pesquisar também outros materiais, às vezes, dos autores, né, que falam alguma coisa ali, você está estudando ali, e fala, não, pera aí, eu vou mais a fundo nisso aqui. Então, o estudo agora a partir de cada militante aí, né, que puder ter o acesso ao livro, também tem, né, ele, quem não conseguir ele, pela demanda, foi acho que 1.000 exemplares dele, para distribuir em todo o Brasil, então não é todo mundo que aí vai estar pegando um livro, mas tem ele também digital, né, aí acho que seja ele ou o Corbari pode estar compartilhando o link aí no chat, se o pessoal quiser baixar ele também de maneira digital, né, consegue, mas também se não conseguir aí pegar pelo link aí que já está no chat, a companheira GL compartilhou aí com nós, vai lá no site do MPA Brasil lá também, né, no Paiol Camponês lá, fica fácil ali de fazer um download do livro mais digital, né? Não é a mesma coisa de que folhear ele, mas o conteúdo é o mesmo, então a gente serve para poder estar lendo aí, tá estudando. Aí um pouco é isso, companheiro. Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar a tela do site aqui para mostrar para vocês onde é que ele está. Estão vendo aí o site, pessoal? Sim. Então, aqui no cantinho aqui, ó, do lado do contato, ali tem o Paiol Camponês. Colocando o mousezinho ali, ele vai abrir, a gente vai até publicações. Clicando em publicações, aí aqui tem bastante material ali, tem umas cartilhas, e aqui, ó, o quarto de cima para baixo, não, é o da juventude ali, um pouquinho mais para baixo, é o quinto de cima para baixo, é o livro digital Crise Sistêmica, Veredas Estratégicas. Aí é só apertar aqui no botãozinho do download, ele já vai abrir na tela de vocês, ou vai dar a opção para salvar. Aí aqui está o livro inteirinho, gratuito, e para ser compartilhado, para ser lido, para ser compartilhado com todos os companheiros e companheiras. É isto aí. Coisa boa. Muito obrigada, companheiro Corbari, Daniel. Agora vamos seguir o nosso seminário. Passo a palavra para o companheiro Claudinei, do MST. Companheiros e companheiras, mais uma vez, muito prazer poder compartilhar esse momento com o MPA, nessa toada que não vai ser a última, né, do processo de, podemos chamar de lançamento, mas também de publicizar a nossa produção, as nossas sistematizações, publicizar o conhecimento que este livro, a diferença que ele tem dos livros acadêmicos é que é uma produção coletiva, e é isso que nos torna um intelectual coletivo e orgânico.
Intelectual coletivo porque é um livro feito a muitas mãos, né? Ali quem sistematizou o texto também não é só ela, aquela pessoa que sistematizou, ela também sistematiza em cima de uma realidade concreta. E a realidade que o livro foi sistematizado nos indica que é uma realidade do conflito, da disputa de projetos e, no caso especial, a disputa de que campo queremos. Ele é orgânico, nós somos um intelectual orgânico justamente porque fazemos parte de uma organização. Então, é um momento de muita valia a gente poder estar celebrando estes momentos. Eu acho que só pelo o roteiro do livro, né, então, metodologias, né, distintas de leituras, mas a própria apresentação do livro já nos indica mais ou menos o que nos espera quando vai se avançando na leitura do livro. E a Leila acabou situando aqui os 7 pontos que está ali, como ela já, né, bem aqui apresentou, eles estão permeados por uma discussão que a gente tem feito muito nos movimentos e na Via Campesina e no MPA também, que é poder localizar a importância que a terra teve no último período, as alterações dessa disputa, né, desse avanço do capital da agricultura, que foi dando à terra outros significados, outros sentidos, outras importâncias. Então, se a gente fosse fazer uma divisão histórica de forma muito grossa aqui no tempo, para nós isso chegou um pouco no início dos anos 90, mas já o início dessa forma de alteração do capitalismo ver a questão da terra no Brasil, nós podemos ali datar de 80, que é quando aquela terra que a gente conheceu, que foi caracterizada como latifúndio, e por ser um latifúndio, ela não tinha uma importância econômica para a economia nacional. Então, é um período que os movimentos estão avançando, conquistando terra, não é um período de perca de território, né? As famílias camponesas que ali estão instaladas, você tem perca, disputa pela terra nesse período, mas naquele moldes que a gente conheceu, né, do jagunço, dos proprietários improdutivos. Vai haver uma alteração nos anos 80 e os anos 90, que em Rondônia chega um pouquinho mais nos anos 90, que é a própria reestruturação do capitalismo do ponto de vista econômico, que vai dar à terra um outro significado. E o próprio capitalismo, que derrota aquela forma latifúndia da propriedade da terra e vai fazer inaugurar o que a gente conhece hoje, que é essa estrutura baseada no agronegócio. Então, a terra passa a ter uma finalidade econômica estratégica. E a outra alteração que vai ter é que, ao longo dos anos 2000, e muito especialmente depois de 2008, com a crise do capital, a terra também vai passar a ter uma importância econômica em escala global. Então, nós, no Brasil, a terra no Brasil está dentro dessa estratégia do capital. Dito isso, é preciso, a Leila já até anunciou que está entre um dos pontos do livro, que é essa revolução 4.0 da tecnologia, mas é preciso agregar aqui também a revolução também da internet das coisas, que se convencionou a chamar do 5G. Isto também vai trazer impactos significativos para a agricultura. Nós imaginarmos que a entrada das máquinas na agricultura, a entrada dos pacotes de veneno na agricultura, já desempregou um contingente gigantesco de trabalhadores e trabalhadoras, o que a internet das coisas com o 5G vai fazer é transformar já essas máquinas que precisam hoje até ainda de uma pessoa para pilotar, é a possibilidade desta máquina agora poder ser teleguiada
por pontos de satélite, sem mais a necessidade nem de um ser humano para poder comandar. Ou seja, ser tudo ter uma programação que vai fazer com que elas funcionem. Por isso é que se chama a internet das coisas. O livro, então, nisso, para fechar, é uma forma de fazer luta. Eu estou na militância aí dos anos 90, mas eu sei que a gente, durante um bom tempo, a gente era meio arredio ali com essa ideia da sistematização das nossas experiências, de publicar coisas, de escrever coisas. No máximo saía, né, que já era muito bom, uma poesia, uma música. A gente era muito, até pela nossa não condição, né, de ter sido escolarizado em tempo hábil. Muitas pessoas aqui, eu conheço, terminam seu ensino médio já depois de muito tempo de labuta na vida. Então, a gente também tinha um pouco, era meio arredio a isso. A própria luta foi nos impor na condição que, para poder fazer a disputa das narrativas, disputa política, é preciso utilizar das armas que temos. E a ideia de sistematizar nossas experiências e trazer isso para a coletividade em forma de livro, ela é importante, porque ela marca terreno, ela deixa um registro. Quando nós não tivermos mais aqui, que será daqui uns 200 anos, eu espero, as gerações vão poder beber nas fontes que o MPA produziu de forma coletiva, deixando um registro do que é hoje, o que é que nós somos hoje, e também uma proposição de que modelo de campo nós lutávamos para ter no futuro. Então, o livro ele é muito bem-vindo, porque ele faz esse diálogo do hoje e propondo caminhos para o futuro. Então, em nome do MST, em nome da Via Campesina, parabenizar o MPA por esta publicação, que, como eu disse no início, é uma publicação feita por muitas mãos, por muitos corações, por muitas dedicações. Então, ao MPA, nossos parabéns. Já nega do pão, que bem pouco resta, novas teorias já dizem que vem. Então iludir os que tudo fazem, para que se acomodem e parem também. Qualquer discurso já é uma ameaça, e se encontra a praça correndo já tem. Não andamos muito, mas sabemos agora. Já disse o poeta, quem fala faz a hora, e não se espera por quem já não vê. Já disse o homem que depois morreu, ficou na memória que existe uma coisa na roda da história, e uma camada para trás quer mudar. Mas esses não servem para pôr suas mãos nesta manivela, ficarão à margem, olhando a janela, a luta do povo, essa roda girar. Todos fizeram, já não vale nada, já não sabem mais o que mesmo dizer. Querem construir e inovar a sociedade, buscando no voto, sonhando em poder. A luta de classe já não mais existe, mas quem mais resiste procura vencer. Por mais que se queira transformar em nada, saiba que a história é como a madrugada, quem acorda cedo faz o amanhecer. Já disse o homem que depois morreu, ficou a memória que existe uma coisa na roda da história, e uma camada para trás que rodar. Mas estes não servem para pôr suas mãos nesta manivela, ficaram à margem olhando a janela, a luta do povo, essa roda girar. Mas estes não servem para pôr suas mãos nesta manivela, ficarão à margem olhando a janela, a luta do povo, essa roda girar.
É isso, companheirada, aí agradecendo, né, a participação de todo mundo aí, do companheiro Tijolão pela contribuição aí conosco, né, e vamos que vamos se somando nessa luta, né, que a luta é internacional, né. E aí a gente vai encerrando esse seminário, né, lançamento do livro, só comunicando que tem alguns exemplares na Secretaria Estadual, né, do livro que veio para o Estado, e a gente depois vai estar se distribuindo aí pelas regional, né, e aí mais de antemão já vai lá no link lá, vai lá no Pai Camponês, lá no site do MPA, já vai baixando ele aí o livro digital, né. E é isso aí, camarada, não sei se sai mais uma moda aí, Joaquim, Lili, pra gente ir encerrando aí o nosso seminário. Vamos lá. Você. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue fileira. Queremos mais felicidade no céu deste olhar cor de abril, no verde da esperança sem fogo, bandeira que o povo assumir. No verde da esperança sem fogo, bandeira que o povo assumir. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejar. Se o branco da paz se irradia, vitória das mãos calejar. Este é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Que põe com carinho a semente pra alimentar a nação. Aonde ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Bora Bolsonaro e Pátria Livre! Bora Bolsonaro e Pátria